Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado. Meu nome é Danilo Schettini, advogado, hoje CEO da Advocacia Schettini, com 6 escritórios e mentor de advogado. E o cara que eu vou conversar hoje, o cara também é mentor de advogado, tem um canal de empreendedorismo no YouTube, atua forte no Tribunal de Ética, então vai compartilhar muito conteúdo. Ele tem ajudado vários advogados na carreira dele e convidei ele especialmente para vir aqui ajudar vocês a gerar uns insights aqui pra gente, beleza? Então fica comigo até o final e comenta aqui como é que tem sido o Prevcast para vocês. Isso me ajuda a criar conteúdo cada vez mais conectado com você. Também compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Bora trazer mais previdenciaristas para cá e formar uma grande comunidade de advogados previdenciaristas que compartilham conteúdo de valor. E também se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, ativa o sininho, porque quando tivermos conteúdo top como vai ser o de hoje, você recebe em primeira mão, beleza? Quero trazer ele que é meu amigo, tivemos um evento aí em Florianópolis recentemente, cara, esse evento de Florianópolis bombou, colei com uma galera grande, e ele é tão grande que o nome dele é Paulo Grande. Seja muito bem-vindo, cara, tudo bem? Obrigado, Danilo. Eu fico até aqui com uma missão difícil, né? Porque o nome eu ganhei, agora me resta um A, né? E eu espero poder atender as expectativas, mesmo porque nada sou do que o brilho daqueles que me cercam, né? E se tiver algum brilho, ele vai ser reflexo do seu. Top demais. Já deu para perceber, o cara tem voz de locutor, né? Mas mais do que isso, o cara tem muito conhecimento. Tem ajudado aí, né, Paulo? Vários advogados mesmo. E você já tem uma visão muito madura da advocacia, então te convidei exatamente para que a gente pudesse compartilhar muito conteúdo de valor aqui com o pessoal. Queria, para que a galera entendesse um pouco quem é você, né, e depois a gente voltar um pouco na sua história e entrar depois nos aspectos mais técnicos, entender como é que você está hoje. Hoje, quais são as atividades que você tem feito, né, e como que está a sua advocacia hoje de uma forma ampla, assim, para a galera entender quem é você. Hoje eu tenho 2 grandes negócios na minha vida, além de família, de Deus, né? Mas negócios comerciais são 2 grandes negócios. Um é o escritório de advocacia, onde eu foco em 2 públicos. O advogado, que eu acabo oferecendo orientação, ou para casos concretos, uma consulta e a defesa no Tribunal de Ética, e um público voltado para investidor imobiliário, onde, por meio de 2 ou 3 ferramentas, eu acabo oferecendo boas oportunidades para que ele tenha mais uma opção de investimento além daqueles tradicionais que nós encontramos no mercado. Essas 2 atividades dentro do escritório me trouxeram bastante experiência, e em especial nos últimos anos, quando eu entendi que precisava de muito mais do que apenas conteúdo. Porque o advogado se preocupa em fazer um bom trabalho, e eu tenho certeza que a audiência está sempre nessa linha. Mas não basta você ser um bom advogado. Você precisa saber como vender e para quem vender. E nisso eu criei uma outra empresa chamada Mentoria Law Office, onde eu me divido entre mentoria e consultoria, que aí eu falo sobre gestão, sobre contratação, sobre marketing, venda e outros detalhes. E que vem exatamente ao encontro desses tópicos que você gosta de divulgar e que são importantíssimos para você, advogado, que quer despontar no mercado. Top demais. Cara, eu também sinto, Paulo, que a advocacia, ela, se não alijada, cara, ela é vítima de uma formação que chega a ser cruel, cara, com o advogado. O advogado, ele se prepara para defender pessoas, mas antes de defender pessoas, ele precisa convencer pessoas de que ele é capaz de vender, capaz de defender, que no caso aqui é venda. Ele precisa se posicionar de maneira estratégica para ser percebido como alguém que resolve aquele tipo de problema. E mais do que isso, ele precisa gerenciar o seu escritório, cara. Infelizmente a faculdade não ensina nada disso e a gente precisa trazer conteúdos como esse. Você percebe que esse é um grande desafio aí para a advocacia como um todo? Pouquíssimos advogados estão preparados para isso? Veja, Danilo, você trouxe um assunto que é muito bom e muito caro. Eu fui professor universitário durante 9 anos. Eu falo que fui buscar o meu investimento, né? Mas eu tive a oportunidade de ver realmente o que acontece na prática. Porque a faculdade forma o profissional técnico, mas não forma o empresário.
E hoje você basicamente tem dois grandes papéis na sociedade, que é o papel do empregado, normalmente o CLT, e o do empresário, ou seja, são duas vertentes que muitas vezes não se conversam. E por que isso? O advogado empregado, ou empregado de uma forma geral, é alguém que recebe uma tarefa e também alguns insumos e algumas instruções para que possa produzir um serviço ou um produto. Por outro lado, o empresário é aquele que organiza tanto os insumos quanto as pessoas para sanar uma dor, para vir ao encontro de uma necessidade de alguém ou de algum determinado nicho. E como muito bem você trouxe, a faculdade, de fato, ela não prepara para que o advogado se estruture empresarialmente. E é interessante falar isso pelo seguinte, a OAB é uma instituição já bem experimentada, né, para não dizer idosa, onde os preceitos que ainda regem são do século passado. E eu posso dizer isso daí com uma boa experiência, porque o meu pai, hoje com 81 anos e 60 anos de advocacia, continua advogando, ele veio daquela época. E eu falo, pai, nós estamos numa realidade completamente diferente. A tua OAB é 23 mil e pouco, tirando os 3 mil velhinho que já tinha morrido, você tinha 20 mil no estado de São Paulo para brigar. Hoje nós somos mais de 500 mil. E outra, a advocacia artesanal, como a OAB prega, ela não existe mais. Aquele clínico geral, aquele advogado de família, como também existia no papel do médico, esse morreu. Ele foi engolido pela sociedade dinâmica, a sociedade que urge nas necessidades e no imediatismo. E hoje, a profissão do advogado também tem que ser estruturada empresarialmente. E é interessante porque eu passei por esses estágios, ou seja, quando eu saí da faculdade, que a água começa a bater no joelho, né? Você fala, putz, aí, muito embora eu comecei a trabalhar bem cedo, 14 anos já pegava ônibus, era office boy, né? Escriturário, o que trouxe uma experiência muito boa, e eu recomendo que todos que possam ter, muito embora nós estamos num mundo diferente hoje. Mas quando eu saí da faculdade, eu falei, bom, eu tenho um plano de vida. Qual que é o meu plano de vida? Quando eu ficar idoso, eu quero ter condições de ter uma velhice tranquila. E o que é uma velhice tranquila? Uma casa, condições de pagar as contas, uma comida razoável, de vez em quando uma viagem ou outra, mas para isso nós precisamos do viu mental. E como é que nós vamos nos programar para esse momento? Porque, veja, o que nós gastamos hoje vai ser multiplicado no futuro, porque nós vamos precisar tomar mais remédios, vamos precisar ter mais cuidados, né? E se nós não nos prepararmos, vamos passar problema. E, aliás, esse é um tema previdenciário também, né? E naquele momento eu entendi que eu precisava ganhar dinheiro para acumular um dinheiro para esse momento da vida. E para que isso acontecesse, eu falei, bom, eu preciso ser um bom advogado. E como eu posso desempenhar o meu papel da melhor forma para deixar os meus clientes contentes e para que eles me retribuam? Sendo um bom advogado, estudando bastante. E aí fui estudar, fui fazer pós-graduação, mestrado, fui para Lisboa, passei 2 anos lá fazendo doutorado, depois morei em Roma, aprendi outras línguas, fiz tudo o que eu precisava para me preparar. E aí sabe o que aconteceu? Não aconteceu. Montei o escritório quando voltei para o Brasil com um sócio, né? E aí é naquela, bom, se tudo der certo, as coisas acontecem. Tem um filme do Kevin Costner, a tua audiência é bem mais jovem, não vai lembrar, mas se não me engano chama Campo dos Sonhos, Field of Dreams, que conta a história de um agricultor que tinha lá um milharal, se não me engano, onde ele cultivava e ouvia vozes. Se você construir, eles virão. Se você construir, eles virão. Até que um belo dia ele ceifou lá uma parte lá do seu milharal e construiu um campo de beisebol. Depois de alguns dias começaram a aparecer uns fantasmas, umas almas penadas de alguns jogadores famosos. Só que isso funciona no filme, na realidade não. Não basta você construir um escritório, não basta você montar uma equipe, não basta você ter um produto. Você precisa saber vender, você precisa ter um meio de produção, você precisa buscar índices, qualidades e melhorar constantemente. E aí que me despertou para estudar outras áreas. Já tinha estudado muito a fundo, falei que fui professor na faculdade, foi processo civil e direito empresarial durante muito tempo. Depois, em Portugal, fui estudar direito do autor, até por causa de outros objetivos.
Mas veja, eu entendi que tudo isso não bastava. Porque eu tinha um bom produto, mas não tinha para quem vender. E aí que eu despertei para ir buscar outras atividades, outras qualificações, né? Principalmente dentro do marketing e dentro de gestão, para que isso pudesse se deslanchar e se refletir em dinheiro. E aí que foi o meu despertar no sentido de trazer um empreendedorismo, um empresarialismo para dentro da advocacia. Veja, o meu pai, ele veio do século passado, era até difícil falar assim, mas isso é mercantilização da profissão. Meu pai foi até presidente do Tribunal de Ética. Eu costumava brincar que nós tínhamos lá uma cópia lá do estatuto, né, daquele pequenininho, em todos os cômodos da casa, menos no banheiro, porque senão seria uma falta de ética. Mas acabei aprendendo, internalizando, e eu vivi esses dois mundos, ou seja, a advocacia mais artesanal e a advocacia mais moderna. E hoje conecto esses dois mundos dentro do empresarialismo e com toque também de ética, né? Não só pela ética, mas também como limite para o marketing, para nossas atuações. Eu fui julgador também no Tribunal de Ética e hoje eu pulei o balcão todo do outro lado, defendo os advogados, mas só os que merecem. Top demais, top. Cara, putz, baita de uma visão aí, um overview interessante já da sua carreira, né? E uma visão legal. O fato de você ter sido professor, até queria ver se você vê isso, porque como é que aconteceu comigo na minha carreira, tá? Eu vejo muitos advogados sendo ceifados no meio da faculdade dessa visão empresarial. A ética é introduzida de maneira tão forte que penso eu que o advogado aprende o que não pode fazer, mas ele não aprende o que pode fazer. Então é muitos não, você não pode fazer isso que não dá problema, você não pode fazer isso não dá problema. Quando eu começo a minha carreira, doutora Valéria começou em 2003, minha mãe, e eu inicio ali em 2005. A gente iniciou como procurador do INSS, era uma figura em que a gente não era advogado e fazia sua atuação administrativa. Cara, eu não tinha ainda o Tribunal de Ética, eu trago essa história que é para dizer o seguinte, eu começo já com uma visão de negócio, empreendedor total, gerando relacionamento com pessoas, em 2 anos a gente já tinha 3 escritórios, cara, e assim, visão de negócio. Quando eu começo a faculdade e vou ver, eu falo, caramba, porra, não pode isso, não pode isso, não pode isso. E aí você vai, sabe, putz, é complicado, cara, é complicado. Você percebe que a faculdade, ela tem muito essa visão mesmo, Paulo, de engessar muito o advogado, ela é de alguma forma ética, não a ética, mas a forma como a ética é ensinada, um engessador do advogado? Veja, Danilo, eu sou um crítico feroz do sistema de ensino, né? Inclusive, existem alguns pensadores que também têm mais ou menos o mesmo viés da ideia. O nosso sistema de ensino, ele vem da Idade Média. Então, nós temos ali uma divisão das pessoas nas partes um pouco mais básicas, por idade, também muito era por sexo até anos atrás. E dentro das faculdades você tem também por matérias, e às vezes elas não se conversam. Porque, veja, o direito, a bem na verdade, ele é único, né? Nós repartimos ele em diversas matérias apenas para você poder se aprofundar mais no estudo de cada uma delas. A questão da ética dentro da faculdade é algo muito discutível, justamente, primeiro, por esse viés que você traz, ou seja, não se diz o que pode fazer, mas apenas trazendo os amarros do que não se deve fazer. Ou seja, a ética muitas vezes é vista como um freio, é vista como um muro, como algo a ser ultrapassado ou então ser aceito e ser esquecido e não seguir por aquela área. Entendo que talvez a parte da ética poderia ser um pouco mais valorizada. Mas veja, no fundo, hoje, para muitos estudantes, a faculdade não passa de uma etapa, de um obstáculo a ser vencido para conseguir a tão sonhada carteira de advogado. Mas isso é um problema, porque as pessoas esquecem que para desenvolver uma atividade elas precisam ter conhecimento. Conhecimento é quando você tem contato com a informação, você assimila isso e você consegue enxergar uma aplicação prática. Então você transforma informação em conhecimento. E o conhecimento é importante justamente porque ele vai te trazer as respostas dentro de situações reais. Agora, para que você fique bom na aplicação do conhecimento, você precisa repetir diversas vezes. Tanto é que tem aquela tese lá das 10.000 horas, ou seja, você se torna especialista em alguma coisa depois que você emprega 10.000 horas na atividade daquilo.
Então, a primeira coisa é que na faculdade você acaba tendo uma visão muito ampla de diversas áreas do direito, sendo que no fundo, você vai aplicar só algumas. E a ética é completamente jogada de lado. Então, eu entendo que hoje talvez seria importante ter uma reestruturação das faculdades para tirar essa venda dos olhos e enxergar a realidade como ela justamente é. Ou seja, os advogados precisam se estruturar empresarialmente para que tenham sucesso. E a ética deixa de ser uma amarra e passa a ser um caminho condutor. E aí, ao invés de você trazer única e exclusivamente o que você não deve fazer, diga o que você pode fazer com ética. Traga informações. Eu até escrevi um livro agora há pouco tempo, não foi publicado ainda, mas falando sobre marketing na advocacia com ética. E eu trago alguns estudos de casos justamente para que o advogado tenha uma aplicação direta, sabendo quais são os limites. Inclusive, montei até um formulário para que as pessoas possam testar seus projetos de marketing para ver qual que é o potencial daquilo gerar um procedimento disciplinar. E isso tudo com um viés de instrução. Porque as pessoas muitas vezes, quando desabrocham aqui para o empresarialismo, acabam trazendo soluções que a ética proíbe. Eu lembro até pouco tempo atrás, num grupo que nós fazemos parte, se não me engano foi o ano passado, teve uma colega que falou assim, putz, eu tinha uma ideia muito boa. Eu fui com um assistente para o shopping center e nós chegamos lá 9 horas antes que o shopping abra para o público, né? E eu pedi para minha assistente passar de loja em loja, dizendo lá para as pessoas que estavam indo trabalhar que existia uma advogada trabalhista, não sei, acho que era trabalhista, que poderia responder algumas dúvidas lá na praça de alimentação. E eu achei uma ideia muito boa. E ouvindo aquilo, eu falei, putz, isso é o tipo de coisa que não pode. Então, existem algumas condutas que são proibidas. Porque, muitas vezes, o advogado pensa, bom, esse daqui é proibido e isso me impede de trabalhar. Mas, muitas vezes, isso é feito justamente para proteger. Porque, imagine, ela tem uma funcionária. Agora, imagine um escritório mais bem estruturado, onde pode colocar alguns funcionários, pode trazer computador, fazer... Ou seja, seria até injusto com ela. Então, acaba se balizando para que as pessoas não possam utilizar, às vezes, de um poder econômico ou de um conhecimento e sufocar alguns que talvez não tenham essas ideias ou esses recursos. Mas veja, Danilo, é importante dizer, principalmente para você, que existem, sim, diversas formas de você fazer a propaganda, fazer a captação no bom sentido, né, dos seus clientes, sem infringir o limite da ética. E o que é interessante, Danilo, é que às vezes a diferença exige numa palavra, num toque, ou talvez num CTA, né, um call to action mal dado, e isso daí acaba gerando uma dor de cabeça. Legal, Paulo. Cara, dentro dessa linha que você está dizendo, então, eu queria até ver se você se recorda de alguma situação que a gente possa trazer como referência para o advogado, de coisas que parece que não dá para fazer, que sim, dá para o advogado navegar por aquele caminho. Porque, como a gente falou, a faculdade diz muito o que você não pode fazer. E aí fica muitos nãos na cabeça. Você já percebeu algum não construído na cabeça da galera que você olha e fala, não, peraí, por aí dá sim, pô. Se você fizer assim, assim, assado, daria certo. Te vem à mente alguma situação? Danilo, veja, existem algumas situações, mas vamos pegar aqui as mais corriqueiras que eu acredito que seja até mais de interesse. Hoje em dia, o marketing digital é a grande vedete, né? Ou seja, muitas pessoas apostam praticamente todas as fichas no marketing digital. É importante esclarecer que existem aqui duas mãos, né, ou duas vias de marketing, a inbound e a outbound. Sendo que a inbound é quando você é procurado e a outbound quando você procura, né? Outbound é um pouco mais delicado, depois eu posso até tocar nisso daqui para ver como é que nós podemos fazer, mas a inbound, a grande vedete, são os vídeos, normalmente dentro do Instagram, do TikTok, e aí dependendo do público que você quer buscar também, mesmo no YouTube, lá no Shorts. São os vídeos rápidos. É interessante porque eu atendo casos de colegas e advogados que são notificados pela OAB por causa de um detalhe. E aí eu vou trago o detalhe e a solução. Quando você faz esse tipo de marketing, é um marketing de informação. Você vai construir uma solução dentro do teu público-alvo.
dentro daquela linha de consciência, ou seja, a pessoa não tem a consciência, ela passa a ter consciência e passa a saber no final que você é a solução para aquilo. O que é interessante? Nesse momento, você fornece informações, você traz soluções, você ataca dores. Muitos advogados ainda pensam assim, pô, mas se eu for falar aqui qual que é a forma como ele busca lá uma revisão na aposentadoria dele, então vou estar entregando o meu trabalho? Isso é um erro. Porque, antes de mais nada, estamos falando para advogados, existe uma parte que é uma reserva legal nossa. Ou seja, se não for advogado, não tem. O INSS, que talvez seja aí um dos grandes litigantes, né? Você tem a área administrativa e você tem a área judicial. A área judicial não é o que se falar, ou seja, a pessoa que busca vai precisar de um advogado. E na área administrativa? Veja, muitas pessoas buscam o profissional porque ou elas não se sentem seguras em fazer o procedimento, ou elas não conhecem o procedimento, ou elas não têm tempo, ou então já realizou que muitas vezes vale mais a pena você investir num bom profissional que vai trazer um trabalho bem feito, vai executar de uma forma rápida e alcançar o bem da vida, alcançar a aposentadoria, o benefício que seja, num tempo muito menor e talvez com um valor muito maior, mesmo no administrativo. Então, você deixar de dar a informação, você muitas vezes está deixando de ter um cliente. E é interessante, né? Tem alguns livros, né? Eu tenho certeza que você já trouxe aqui diversos títulos, mas dentre eles tem um, se não me engano, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O Carnegie, né? Demais. É muito bom. Então, até no Clube do Livro eu fiz a relatoria dele. Agora só não sei se foi nele, não, eu acho que foi lá Como Influenciar Alguém, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que é do Nicholas Butman, se não me engano. Ele traz uma pesquisa que foi feita lá pelos Hare Krishnas, né, que eles pedem doação, e eles estavam tendo aí uma versão muito grande. Então, o que eles passaram a adotar? Uma política da reciprocidade. Eles entregavam uma rosa para a pessoa, de uma forma despropositada, para depois pedir uma doação. Isso dispara um mecanismo na mente das pessoas que quando alguém recebe algo, ela meio que se sente em dívida com você. Então, quando você entrega informação, quando você dá, principalmente de uma forma de coração aberto, despropositada, você vai ver que possivelmente você estabeleceu um canal para que a reciprocidade aconteça. E aí também tem a lei da semeadura, né? Diz que você vai semeando e um dia você passa a colher. Por óbvio, você precisa tomar cuidado para não semear no asfalto, tem que buscar um solo rico. E aí é a parte onde entra o marketing para você saber onde você jogar as suas sementes. E só para fechar essa ideia, o que acontece? As pessoas muitas vezes falam assim, olha, você que está precisando de um benefício e você não tem condições, você saiba que a lei permite que se você preencher aqui A, B e C, você poderá pleitear isso. Se você quiser mais informações, busque em nossas redes sociais. Esse é o CTA. Agora, o que o pessoal peca? Inclusive, eu recebi um cliente, um colega nosso, previdenciarista, falou, olha, se você tiver com esse problema, me manda um direct. Você não pode fazer isso. Então, o CTA, o ideal, e aí presente, ó, para você que assistiu, não aqui, viu? Qual que é o CTA que você vai usar? Primeiro, procure um advogado de sua confiança. Pô, Paulo, mas eu vou falar para ele procurar um outro advogado de sua confiança? Sim, porque você não pode chamar para você. Mas aí está o jump of the cat, o pulo do gato. Procure um advogado de sua confiança, mas que seja um previdenciarista, especialista em BPC Loas. Se você está falando sobre aquilo, se você costuma trazer essas informações e a pessoa não conhece um outro advogado, quem é o advogado especialista que vai procurar? É você. E aí, normalmente faço o seguinte, a CTA no sentido de chamar para o seu material, para as suas redes sociais, mas não peço para entrar em contato. Por favor. Eu prefiro orientar do que defender. Não queira ser meu cliente, a não ser que seja no preventivo. Top demais, cara. Você me fez lembrar
Aristóteles, né? Ele traz para a gente o conceito de retórica, e aí ele vai dividir a retórica em etos, patos e logos, e o que ele está querendo dizer ali é, as pessoas elas compram de quem elas conhecem, de quem elas gostam e de quem elas confiam. E quando eu vou comprar um produto jurídico, né, um serviço jurídico, eu vou comprar de quem eu conheço, de quem eu gosto, de quem eu confio. A pessoa seguindo isso que você disse, então, pô, você explicou tudo. Para mais informações, busque um advogado da sua confiança. Cara, você é uma pessoa que ela conhece, para ela estar vendo seu vídeo. Se o seu conteúdo estiver conectando, ela gosta de você e, cara, ela vai confiar muito em você. Você está ali, você está falando, ela está percebendo, você está dando indícios de que você realmente é bom naquilo e elas vão te contratar. Então, é muito interessante isso mesmo. Às vezes o advogado fica com medo, né? Ah, não vou falar, eu vou mandar ele vir falar direto comigo, vai ter problema ético, vai precisar do Paulão aí. Bacana, legal, cara, legal. Pô, já avançamos bem, então, em relação ao marketing aqui. Pensando em gestão, muitos advogados também te procuram para falar sobre gestão, problemas ligados à gestão dos seus escritórios. O que a gente pode dar de insight aqui para a galera que precisa cuidar do seu escritório em termos estruturais? Quais seriam os pilares, no seu ponto de vista, Paulo, que o advogado deveria observar na gestão do seu escritório, na direção, na organização, prospecção de clientes, marketing, tudo? Quais seriam os principais pilares para você? Pô, Danilo, você tá jogando mel na minha boca, né, cara? Isso é o que eu gosto de falar. Então, senta que lá vem história. Boa, boa. Cara, vamos lá. Vamos começar pelo princípio. A primeira coisa que os advogados precisam colocar na cabeça, eu não gosto muito desse termo, mas eu quero ser bem enfático. Precisam colocar na cabeça que quem faz de tudo um pouco não faz nada bem feito, tá? Essa é a primeira coisa. Nós já estamos falando com um previdenciarista, ou seja, você já teve a boa cabeça de escolher um nicho. Mas para além do nicho, você precisa escolher um produto, porque veja, a advocacia ela tem aí uma divisão de fases. Ela começou há muito tempo atrás, como eu disse, que era a advocacia mais artesanal, onde se fazia tudo. Depois passamos, principalmente com a chegada do Pinheiro Neto, para a advocacia chamada full service. Tem muita gente que fala, não, eu sou full service. Falei, bom, então você deve ter um escritório lá com 300 advogados. Falei, não, sou eu mais 2 advogados, mas atendemos tudo. Falei, não, mas isso não é full service, isso é clínico geral, né? Porque o full service, você tem um corpo de especialista em muitas áreas. E muitas vezes você tem 3, 4, você tem um departamento para cada uma dessas áreas. Mas sem nenhum demérito, tá? Pode continuar usando full service se você quiser. Mas o fato é o seguinte, você vende muito mais autoridade quando você é específico. Eu lembro de um discurso de posse do Flávio Durso. Isso já deve ter uns bons, acho que uns 10 anos, né? E ele dizia que naquela época, né, que a advocacia está ficando muito parecida com a medicina. Ou seja, a necessidade de especialização. Né? Ele dizia, olha, se você bater a sua perna, o seu joelho, você não vai num neurologista, você não vai num cardiologista, você vai procurar um ortopedista, né? E aí ele falou, olha, é bom você se certificar se esse ortopedista, ele é especialista em joelho ou não. E eu ainda acrescento mais uma coisa, dá uma ligadinha antes para ver se é joelho direito ou esquerdo. Mas o fato é que a advocacia também caminhou e também passou por essa fase. E por que eu digo passou? Porque nós saímos da clínica geral, fomos para o full service, passamos aqui para a especialidade da área, passamos para a especialidade em um produto, e nós estamos chegando, e que eu acredito que é o ponto atual, é a especialidade em um conjunto de problemas. Então, ao invés de você se dedicar apenas a um produto, você vai se dedicar a um conjunto pequeno de problemas, mas ligado a um avatar, ligado a um público-alvo, ligado a uma pessoa que eventualmente vai ser seu cliente. E por que isso, Danilão? Porque, veja, quando você se dedica a um produto, você passa a ser especialista, você vai ser conhecido por ele. Só que aí você vai ter um CAC que vai baixar, justamente porque você tem autoridade, mas você não vai ter um LTV, que é o que você tem um ganho ao longo do tempo em que aquela pessoa é seu cliente, é o Lifetime Value. E aí, quando você tem a possibilidade de vender outros produtos para o mesmo cliente, você aproveita aquele valor que você gastou para que aquela pessoa viesse a ser sua cliente e você amplifica isso. E como é que você faz isso? Bom, primeira coisa, você precisa fazer uma pesquisa de mercado. Quando as pessoas me procuram, principalmente na mentoria, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: aonde você quer morar ou atuar?
Por quê? Por óbvio, hoje nós temos a possibilidade de atuar em todo o país, com algumas pequenas restrições, como o número de processos, isso daí você pode resolver com uma inscrição suplementar, eventualmente com a prática de alguns atos que você também pode se servir de correspondente, mas é interessante, a depender do produto, que você esteja perto do seu cliente. Estou falando que é interessante e não é impeditivo. Veja, nessa situação você vai primeiro escolher onde você quer morar. E muitas pessoas falam assim, mas eu moro numa cidade pequena, tem 30 mil habitantes, isso daqui é muito ruim. Fala, ruim nada, é bom. É bom, sabe por quê? Você pode não atuar com as pessoas que estão lá, mas atuar com pessoas que estão no Brasil inteiro, só que você vai ter um custo muito menor. Outro dia eu estava conversando com um colega, lá o Danilo não, o Diogo, ele é de Xique-Xique. E aí eu tava comentando, falei, putz, eu tô lá na academia, custa R$500. Falei, pô, isso? A minha academia que é a melhor que tem custa R$90. Então quando você sai de um grande centro, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, você tem custos muito menores, tanto de locação de escritório, quanto também de infraestrutura, mesmo de transporte, porque aqui em São Paulo é uma loucura, né? De repente você vai de um ponto para o outro, se leva mais tempo do que ir para Campinas, né? Eu saí do aeroporto, eu levei 1 hora para vir para cá aqui, mas fiquei muito feliz de ter chegado aqui, porque fui muito bem recebida aqui. Pessoal, vocês não têm ideia que tem uma equipe maravilhosa que me recebeu de braços abertos, que eu já estou com vontade de voltar, viu? Mas o já fato... está intimado. Muito obrigado. Mas o fato é que você pode sim se estruturar e com um custo menor. Essa é a primeira questão. A segunda é a seguinte, decorre da primeira. Será que existe algum público? Será que existe alguma demanda reprimida que você pode atuar? Por exemplo, se você quer morar na praia, não tem problema nenhum. Você vai ter uma qualidade de vida melhor. Mas o que você vai buscar? De repente, aposentadoria para estivador. O pessoal que carrega a saca nas costas, não sei se hoje ainda tem, mas ainda tem porque tem um granel. Ou seja, você tem um mercado rico para você trabalhar. Não quero. Eu vou pedir aqui fazer aposentadoria aqui para quem trabalha em usina de cana-de-açúcar. Pô, tem usina de cana-de-açúcar na praia? Não sei, posso estar errado. Você deixa aqui nos comentários, depois nós vamos ver. Mas eu acho que não tem. Então é muito mais razoável você tentar resolver uma dor de algum público que está próximo. Feito isso, você vai passar a estruturar o teu produto ou os produtos. É importante que você tenha sempre um produto estrela, que é aquele produto que é de fácil venda, de fácil execução e entrega, mas normalmente ele não vai trazer um valor muito alto, só que ele vai te garantir um fluxo no teu faturamento. E aí, uma vez estabelecido, e aí você consegue pagar os custos do seu escritório, você pode pensar nos outros 2 ou 3. O ideal é ligado a esse primeiro produto, porque você vai atrair um público, então você pluga mais outros produtos, onde você vai ter a possibilidade de ter um ticket maior. Possivelmente você vai ter que investir um pouco mais de tempo, profissional, você precisa ter alguém mais qualificado para poder tocar aquilo no operacional, para poder estruturar e ir para frente. Pois bem, demos aqui o primeiro passo, o start. Agora você precisa ter estrutura. Danilo, eu gosto muito de fazer uma comparação com um restaurante. Porque todo mundo sabe como é que é um restaurante, tem uma função, uma ideia mínima de restaurante. Eu, inclusive, lá em Gramado, eu trouxe um exemplo que ilustra exatamente isso, para ver a dicotomia entre dois modelos. Quando eu morei em Lisboa, eu frequentava não, mas fui muitas vezes num restaurante chamado Ti da Tércia. Ti é um diminutivo de tia lá do Alentejo, né? E tinha uma senhora chamada Ana Tércia. Um restaurante pequenininho, muito aconchegante, na subida do castelo, passa o bonde na porta, né? Só que lá tinha 3 ou 4 mesas e conseguia servir, acho que 4 ou 5 serviços por noite. Ela, na parte da manhã, fazia as compras, fazia os pratos, deixava alguns pratos pré-montados. Depois, à noite, com marcação, servia lá 3, 4 mesas. Ela fazia o serviço, esquentava, servia, retirava. E ela era sozinha. Aí você fala, putz, todo o dinheiro que entrava ia pro bolso dela. É verdade, só que ela não tinha vida. E outra, ela não tinha uma perspectiva de escala, de crescimento. Porque como ela era sozinha, só conseguia fazer 3 ou 4 serviços ali dentro. Dentro dessa situação, ela ficou estagnada. E veja, o modelo do restaurante é muito próximo, no sentido em que você precisa ter alguém para cozinhar, alguém para fazer as compras, alguém para o caixa, alguém para servir.
E o escritório de advocacia não é diferente. Você precisa ter essa estrutura. Você precisa ter alguém que vai ficar responsável por marcar as reuniões, por buscar certidões, por fazer o contato entre os profissionais, outra pessoa que vai ser o operacional, outra que vai ser o administrativo, o estratégico. E muitas vezes o advogado não tem essa percepção ou acaba se desdobrando em todos esses papéis e muitas vezes acaba não fazendo nenhum deles bem feito. Aliás, o grande erro é se manter muitas vezes na operação. Isso não quer dizer, Danielão, que você tem que ficar completamente fora da operação. Mas você tem que também reservar um bom tempo para outras coisas que você não pode delegar. Então, a estrutura do escritório é muito importante. E como é que você faz isso? Primeiro, você precisa ter o produto. No produto, você vai fazer uma linha de vida do produto dentro do seu escritório. Depois, você vai dividir ele em fases. Essas fases vão ser divididas, por sua vez, em tarefas. Aí você tem tudo isso estruturado, você vai colocar essas tarefas dentro de POPs, procedimentos operacionais padrão. E por que isso? Para que as pessoas que forem executar as tarefas saibam exatamente o que fazer, o quando fazer, qual que é o resultado esperado e qual que é o tempo que vai ser empregado, justamente para que você depois possa delegar. E as tarefas delegadas, elas precisam ter dono, ter prazo e ter prioridade, porque a tarefa sem dono é que nem o cachorro com 2 donos. Morre de fome. O que não tem prazo, por que vai ser feito? E prioridade, porque se tiver mais de uma tarefa para ser feita na mesma data, você precisa saber qual que é mais importante entre essas duas. Uma vez que você tem isso, e aí se você conseguir desenvolver e chegar aí a alguns requintes mais de preciosismo ou de eficiência, melhor dizendo, você vai ter modelos, você vai ter o RCC, que são as responsabilidades chaves, e além dos modelos, o que é interessante? Vídeos. Você coloca um vídeo de como é que aquela tarefa vai ser executada. Nós somos advogados. A grande maioria das tarefas são executadas na redação de peças ou então na troca de informações, seja com o Poder Judiciário, seja com o INSS, seja com outros escritórios, mas você vai se servir de softwares de comunicação ou softwares que vão lá buscar informações onde você deve depositar. Se você tiver isso daí gravado, além de você conseguir trazer uma excelência para o seu trabalho, você também vai reduzir uma outra dor que todo empresário tem, que é o turnover. Ou seja, você trocar o profissional da operação. Porque se você tiver isso montado, você traz a pessoa, fala, leia os POPs, assista os vídeos, veja os modelos. Aí você senta e fala, olha, funciona assim, assim, assim. Ele vai ver você fazendo, a segunda você coloca ele para fazer, na terceira ele faz sozinho. Se na terceira ou na quarta não fizer sozinha, aí você busca outro, porque eventualmente ele não nasceu para aquela tarefa. Cara, eu preciso dizer para vocês o seguinte, era exatamente isso que a galera precisava ouvir, Paulão. Cara, você mostrou um passo a passo de como a coisa deve acontecer. Cara, pô, a galera agora é só voltar, assistir de novo o episódio, mais umas 2, 3 vezes, anotando e começando a executar, porque tem um baita de um passo a passo aqui, cara. Muito legal. E por onde começa, Paulão? Por onde começa, cara? Cara, toda grande caminhada começa com o primeiro passo. E o primeiro passo na gestão, na organização, é você criar um plano de ação. Porque, veja, os sonhos só se tornam realidade quando eles viram projetos. E para que um projeto aconteça, você precisa ter um plano de ação. Cara, isso pode ser feito dentro do plano eletrônico ou pode ser feito num papel mesmo. Puxa uma folha de sulfite, coloca um ponto, de onde você está, onde você quer chegar. Traça uma linha e aí você vai colocando as fases. Qual que é a primeira coisa? É justamente você identificar quais são os produtos. Qual que é a segunda? Entender como aquele produto funciona, quais são os passos, quais são as fases. Depois você... E veja, o feito é melhor do que o perfeito não feito. Rascunha, papel, pode ser mapa mental? Pode ser fluxograma? Pode, mas faça, quebre a inércia. Se você não quebrar a inércia, você não vai sair do lugar. Aliás, Einstein dizia que não dá para se esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, tira a bunda do sofá, desculpe o francês, e coloca o negócio para funcionar. Então, a primeira coisa é fazer um plano de ação. Um plano de ação você precisa colocar lá os objetivos, colocar prazos. Mas eu não sei quanto tempo eu vou fazer. Tudo bem, coloca prazos. O Gustavo Cerbasi diz que nós fazemos planos e não há problema nenhum se ele não der certo. Porque não dar certo significa que você não cumpriu todas as fases.
Pode ser que você coloque que uma fase ou uma tarefa para ser cumprida vai levar 1 hora e você faz em 15 minutos, 20 minutos. Ou seja, o plano não vai ser cumprido à risca, mas você vai atingir o seu objetivo. Então, primeira coisa, Danilão, é o seguinte, é fazer um plano de ação onde você vai colocar todas as tarefas, mesmo que não sejam detalhadas. Tarefas macro. Se você, previdenciarista, pegue lá 2 ou 3 dores. Ah, mas eu quero fazer o que eu gosto. Cara, todo mundo quer fazer o que gosta. Só que para você fazer o que você gosta, antes você precisa fazer o que você não gosta. Então, em determinado momento da tua carreira, talvez você tenha que fazer algo que não é do teu gosto. Mas aí depois, com o tempo, você vai chegar nesse ponto. Então aí você coloca lá 1, 2 produtos. Bom, como é que eu faço esse produto? Esse produto eu preciso fazer um pedido primeiro para o INSS. Bom, quais são os requisitos desse pedido? Eu preciso disso. Então eu preciso da senha lá do segurado, eu preciso do documento e tal. Faz uma listinha de itens, ou seja, você vai criar como se fosse uma receita de bolo. O POP é uma receita de bolo, só que uma receita de bolo assim um pouco mais empurrada, um pouco mais técnica. Porque no POP você vai colocar quem são os responsáveis, qual que é o objetivo, qual que é o resultado esperado, quem são os responsáveis, você vai ter o passo a passo, você vai ter os passos críticos, você vai ter também lá a revisão, qual que é a área, ou seja, conforme você vai evoluindo, você consegue colocar. Hoje, Danilo, para você ter uma ideia, meu escritório tem 72 POPs, 72 não, aumentam 78 POPs. Tem POP até para limpeza. Você sabe por quê? Deixa eu abusar um pouquinho da tua audiência, já que eles estão me ouvindo até agora, isso para você que ficou conosco. Cara, qual que é o sentido de você ter um POP? É porque nem sempre as pessoas têm a mesma percepção que você tem. Então você chega assim para a tua faxineira, lá para a tua auxiliar, e fala assim, olha, o Danilo chega assim, limpa a minha sala. Cara, limpar a sala para ele é uma coisa, para o faxineiro é outra. Aí ele chega lá e fala, putz, a janela tá com as marcas de dedo aqui, que ontem eu vim aqui, coloquei uns dedos, e ela não limpou. Então a tarefa não foi cumprida. Mas não houve um alinhamento de expectativas. E veja, ela fez errado? Não. Ele está insatisfeito? Tá. Mas por quê? Porque o erro foi dele de não ter especificado. Então faça um POP até da limpeza. O POP da limpeza diz o quê? Que tem que limpar a mesa, tem que passar um pano no monitor, o pano tem que ser com sabão neutro, só um pano úmido, não pode colocar químico. Fala que você tem que dar uma varrida, passar lá um aspirador de pó, tem que colocar os livros no lugar, uma vez cada 15 dias tira o livro, tira o pó, põe de volta. Ou seja, precisa ter um alinhamento de expectativas. E isso serve para tudo, inclusive para os produtos. E isso é importante porque quando você se organiza, além de você ter a possibilidade de criar escala, a qualidade vai ser sentida pelo seu cliente. E melhor do que uma prospecção que nós falamos ali pelo marketing digital, é o boca a boca. Muito embora não dependa do boca a boca, porque dependendo de indicação é entregar o teu futuro na mão dos outros. Top demais. É uma verdadeira aula, cara. Porra, bacana. E didático, né? Bem didático, Paulo. Cara, me lembrou em 2017, 18, talvez perto de 2018, cara. Porque assim, a grande dificuldade, o advogado, ele ouve tudo isso, é ele ter disciplina para conseguir realmente seguir esse passo a passo, porque você tá trazendo um passo a passo, cara, incrível aqui. Eu não sei se a galera consegue ter noção de quão importante é e o detalhe que você tá dando, né? O passo a passo realmente para ele poder estruturar o seu escritório. Em 2018, mais ou menos, cara, eu já tinha uma estrutura acontecendo, sei lá, uma folha salarial de uns 150 mil mais ou menos, mês, cara, e eu ficava trabalhando desde cedo até tarde, que é aquilo que você falou, né? A importância de você ter os seus departamentos e cada pessoa certinho no seu departamento. Mas eu ainda estava muito num jurídico ali, muito fazendo prazos e processos. E quando você vai tendo essas viradas e tomando as decisões difíceis e se disciplinando para ficar onde você precisa ficar, aí o jogo muda, né, cara? Aí o jogo muda, o negócio cresce, o escritório cresce, no caso, e, cara, fica realmente incrível. Essa disciplina é um grande desafio porque o passo a passo tá aí. Só que a gente tem a grande variável, que é o ser humano. É o ser humano e as suas dificuldades, seus medos, seus desafios, as suas necessidades. E talvez por isso, penso eu, que muita coisa não avança.
embora a gente passe muito essa teoria para os advogados, muitas vezes não conseguem avançar. Você entende que esses são fatores, talvez, que o advogado precisa olhar? Disciplina, coragem para tomar a decisão, superar um pouco desses medos, entender que faz parte, é desafiador mesmo. Cara, Danilo, você é um excelente colega aqui de bate-papo, porque você provoca, você coloca o dedo na ferida e é um acerto atrás do outro. Vocês são felizes, viu, de ter esse cara aqui. O que acontece? Eu e muitos advogados acabam sendo de um perfil que se doa, que abre o coração. Porque a advocacia é isso. Eu costumo dizer que advogado é para-raio de problema dos outros. E, via de regra, nós levamos choque dos nossos próprios problemas, né? Mas o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes nós queremos abraçar o mundo. É difícil falar não. O ser humano, de uma forma geral, muitas vezes não assimila muito bem o não. E aí nós ficamos assim, mas muitas vezes eu sou o último bastião, eu sou a última esperança, ainda mais vocês, previdenciaristas, tem pessoas que estão ali em situações complicadíssimas e vão se socorrer do advogado. E eu digo mais, o advogado talvez seja uma das profissões que mais importante, talvez até mais do que a medicina. Porque o advogado ele trabalha com dois grandes valores do ser humano, que é a propriedade e a liberdade. Tá? E o previdenciarista vai tratar aqui na propriedade, ou seja, trazer recursos para ter dignidade. É a propriedade. Liberdade. Você com recursos, você tem liberdade. E por que eu digo que é até mais importante da medicina? Porque quantas pessoas já não perderam a vida ou esperando aqui um benefício ou tentando fugir da cadeia? Ou seja, às vezes abre a mão da própria vida em prol ou da propriedade ou da liberdade. E veja, Danilo, quando você fala nisso, eu quero fazer aqui um jabá que não é meu, mas é de um livro que eu li esse ano. Esse ano eu li uns 10 ou 12 livros. Foi o melhor livro do ano. Chama Essencialismo. Ele já, logo de cara, ele dá uma chapuletada na cara. É mais ou menos do pessoal que é mais antigo assim, você tá lá sossegado, vem um Guga correndo, dá uma raquetada na tua cabeça e sai. Você nem sabe, você fala, nossa, o que foi? Qual que é esse insight poderoso que você recebe logo de cara? Se você atira para todos os lados, você vai avançar 0,5 milímetro em diversas posições, sendo que você deve avançar alguns metros em uma posição só. E aí ele traz uma série de coisas, ou uma série de insights que te toca a fundo, né? Então, primeira coisa, não adianta você querer fazer tudo. Você tem que escolher algumas coisas. Segundo, aprenda a dizer não. Porque a pessoa que recebe o não, ela pode ficar até magoada, mas depois ela vai te valorizar mais. Porque a tua atenção, o teu serviço vale mais. Meu pai, há um tempo atrás, me falou uma coisa, porque eu fui muito assim, ainda sou um pouco, mas não sabia dizer não. Tá bom, eu volto aqui quantas vezes você quiser. Mas eu não... E o meu pai dizia o seguinte, falou assim, fale o não, porque é muito mais fácil você dizer o sim depois do que o não depois do que o sim. Porra, legal. E lá no essencialismo ele traz isso, e lá no essencialismo ele fala assim, o essencialista não é aquele que diz não para tudo, mas é aquele que escolhe o que realmente vale a pena dizer sim. E é assim na vida. Inclusive com cliente também, porque tem cliente que às vezes não vale a pena. Ai, não, eu preciso de cliente. Cara, você precisa de cliente, não precisa de problema. E aí você me traz o quê? A disciplina, né? Cara, a disciplina é mais ou menos que nem o casamento para paixão. Porque quando você começa a fazer alguma coisa, fala assim, não, eu vou começar a fazer vídeos para a internet. Cara, é difícil isso. É difícil. Manter um podcast, eu mantive durante 2 anos praticamente, toda quarta-feira uma live ligada ao direito imobiliário, que é uma outra área que eu trabalho. Agora, uns 3, 4 meses atrás, eu não aguentava me ouvir mais. É algo complicado, porque você tem que deixar escritório, tem que deixar família. Então, toda quarta-feira, eu cheguei num ponto que uma vez esqueci lá, uma quarta-feira, eu falei, nossa, eu esqueci, vou correr, não sei o quê. Eu falei, calma, isso daí não é audiência, não tem ninguém morrendo, você não é médico. Aí que você falou, putz, é mesmo.
Mas por quê? Porque você fica meio escravo disso, né? Você fica meio... Então, existem aqui algumas maneiras de você se planejar. Você pode gravar, fazer cortes, fazer programação. Mas o que eu quero te dizer é que é o seguinte, quando você começa a fazer, você tem a paixão. É que nem ir pra academia, né? Academia, primeira semana, o cara tá lá todo dia. Mas e depois? Quando a paixão passa, tem que ficar o amor. Quando a vontade passa, tem que ficar a disciplina. E o que é a disciplina? É hábito. Inclusive tem até um livro, né? Que fala o poder do hábito. Essa é outra aí que vale a pena. Inclusive o Essencialista, ele faz uma referência. Mas basicamente, sem querer dar um spoiler, leia o livro. No hábito, você tem um gatilho, você tem um processo e você tem uma recompensa. Uhum. Isso é importantíssimo porque você pode tanto construir quanto você pode desconstruir maus hábitos. Eu, na época da faculdade, fumava cigarro. Então, o que acontece? Toda vez que eu saía do prédio, eu trabalhava num prédio que era fechado, não podia fumar, acendia um cigarro. Entrava no carro, acendia um cigarro. Ou seja, eu tinha um hábito. Só que aí eu parei de fumar. E eu lembro que eu cheguei para o médico, né, fui fazer uma consulta, né, para um pneumologista. Eu falei, doutor, e agora? Tá na balada. Normalmente é o uísque numa mão e o cigarro na outra. E aí, o que eu vou fazer agora? Foi enfiar a mão no bolso, pô. Bom, eu posso dizer que eu parei de fumar e não fiquei rico por causa do dinheiro que economizei, tá? Mas a saúde deve estar bem melhor. Mas o fato é o seguinte, disciplina é hábito. Hábito é você fazer uma programação do que você tem que fazer. Então, tava falando de pop. Pô, mas você tem 70 pop no teu escritório. Mas sabe com quantos eu comecei? Com 0. Teve o número 1, que é atendimento de cliente no WhatsApp. Esse é o pop número 1. Por quê? Porque eu preciso ter um fluxo. E como é que começou? Eu peguei um modelão, inclusive hoje no ChatGPT, eu fiz pré-ChatGPT. Mas você tem na internet, quem quiser, Danilão, pode mandar lá, manda lá uma mensagem pro Danilo, ele me repassa, eu mando um modelo de pop desse do WhatsApp para quem quiser. E eu já vou adiantando, o pop, o ideal é que ele esteja adaptado à tua realidade. Você pode pegar 300 pops lá, você vai olhar, fala, putz, esse vai, esse não vai, esse daqui dá mais ou menos, mas se ele não se adequa à tua operação, não vai adiantar. Então o ideal é você fazer HBC, horas de bunda na cadeira. Então você tem que ter um bom número de HBC para você ter um conteúdo bom. Aí você se programa, fala, vou fazer um pop por semana, fazer um a cada 15 dias. Então o primeiro pop, o que eu vou fazer? Atendimento no WhatsApp. Legal. Pessoa chegou no WhatsApp, o que você vai falar? Fala, oi Zezinho, peraí que eu vou no banheiro e já volto. Não, fala assim, bem-vindo ao nosso escritório previdenciarista. Desde já garantimos que todas as informações serão preservadas na forma da lei. Já traz segurança. Legal, né? Passe para nós qual que é o teu problema, o que te tira sono, pode ser por áudio mesmo, porque no áudio a pessoa às vezes coloca um sentimento e aí você consegue entender melhor o ponto que a pessoa está, né? E aí você vai colocando lá o passo a passo, o que você vai responder. Pô, Danilo, você nunca teve aquela sensação de você falar assim, putz, acabei de falar com um cliente, se eu tivesse a presença de espírito eu falava aquilo. Cara, nós não somos amadores, nós não podemos ficar dependendo de presença de espírito. Coloca isso no papel. São as quebras de objeção. Ou seja, qual que é? Não, eu não tenho dinheiro. Tudo bem, você não vai pagar agora, vai pagar só quando eu receber. Acho muito complicado. Não tem problema. Estudei para descomplicar para você. Mas eu não tenho os documentos. Não há problema. Me passa o teu número que eu vou até o INSS e busco tudo que eu tenho. Mas eu não tenho dinheiro para ir no teu escritório assinar o contrato. Não tem problema. Eu mando o contrato, você assina pelo teu telefone celular. Não tem telefone celular. Liga para a sogra, pega o da sogra e assina. Ou seja, dá a solução. Nós somos pagos para dar solução e não para trazer problema. E você, previdenciarista, pense em todos os problemas que o teu cliente pode ter e já tenha soluções antes dele ter o problema. Entendeu? E aí, só para fechar, a disciplina é isso. É você se programar, é você ter lá um passo a passo do que você vai fazer, porque quando a vontade passar, quando o amor, a paixão amoecer, você já sabe o que você vai fazer. Quando você vai fazer, qual o resultado, e persista, continua a fazer, porque você não vai ficar magrinho, não vai ficar magrinha só olhando para a academia, tem que ir lá para dentro. Top demais. E, cara,
Você falou dessa questão do essencialismo, né? Do livro Essencialismo, que é fantástico mesmo. Ele traz um conceito muito legal. Eu tenho dado algumas palestras na UAB e geralmente eu vou falar muito ali da teoria de Pareto, que para mim foi um divisor, né? Foi um divisor. Naquele momento em que eu estava trabalhando muito e que eu tomei a decisão de mudança, eu li o livro que chama Trabalhe 4 horas por semana. E é ele o primeiro momento em que eu toco esse conceito, que está ligado ao essencialismo. O essencialismo, de alguma forma, é a mesma ideia, você focar no que é importante, o que realmente vale a pena, e esse que vale a pena é aquilo que vai gerar para você, muitas vezes, muitos resultados. Então, de tudo aquilo que eu fazia ao longo do meu dia, 20% das coisas que eu fazia geravam 80% dos meus resultados. E eu olhei para isso e falei, cara, tá maluco, eu preciso focar nisso daqui, naquilo que realmente importa. E o jogo muda, cara. O jogo muda mesmo. É interessante, o advogado ele tem que ter essa consciência, ele precisa perceber aquilo que ele faz que não gera resultado. Às vezes o cara tá preso ali num operacional, precisa focar em essencialismo, em ser essencial. E o poder do hábito é sensacional também, cara. Muito bom. Paulão, cara, assim, a gente vai chegando numa etapa final aqui e, porra, que aula, hein? Será que a gente consegue fazer mais umas 5 aulas dessa aqui? Porra, bacana, cara. Se me receber do jeito que vocês me receberam, vocês vão ter aqui a aula aqui até para 2030, né? Muito legal mesmo. Aliás, parabéns pela tua equipe, viu? Eu sei que as coisas não acontecem sozinho e eu tenho certeza que você tem aqui a felicidade de ter pessoas tecnicamente muito bem capacitadas, além de uma estrutura ímpar. E aí eu fico feliz, eu me sinto até mais bonito aqui, né? Cara, eu vou te dizer o seguinte, a minha meta tem sido cada vez mais trazer pessoas boas pro meu lado, cara, assim, pessoas que realmente... E aliás, todo mundo geralmente não, todo mundo é melhor que eu, cara, em todas as... Eu só sou o corajoso que apareço aqui pra cara pra poder falar, mas na Skitine é a mesma coisa, cara. Então eu faço conteúdo lá e tal, mas tem uma equipe forte, uma galera que ajuda. Precisa ter alguém que capitaneie isso, porque veja, Danilo, nós falamos muito aqui sobre equipe, sobre delegar. Tem um outro livro também que eu recomendo, que é Responsabilidade Extrema. Ou seja, você precisa sempre ter alguém que saiba organizar o contexto. É um maestro na frente de uma orquestra. E eu vou dizer uma coisa, talvez aqui essa equipe seja feliz e tenha tão bons resultados pelo maestro que tem. Então, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Continue assim, que Deus continue iluminando essa sua cabeça, esse seu coração, e que lhe dê muita saúde para que você continue vindo aqui muitas vezes, porque é um trabalho espetacular, porque transmitir conhecimento é algo que enobrece a pessoa. Meu pai dizia que o livro, ele não serve para enfeitar a prateleira, e o livro de hoje é o podcast, é um vídeo, é um corte, é um PDF, e você está entregando o ouro. Entregando Paulo Grande, que é um ouro aqui pra gente, é um ouro nesse programa, um programa incrível, cara, incrível demais. Vou deixar você fazer aqui, Paulão, algumas considerações, de repente deixar um insight bacana pra galera. Você tem já uma carreira aí muito experimentada, passou por várias áreas, né, cara? Passou por vários países, aprendeu muito, leu muitos livros, então tem um conhecimento amplo que daria para uns 15 podcasts desse fácil. Mas eu queria que você trouxesse talvez um ouro aí pra galera, algo que dá pra gente compartilhar e gerar um baita do insight, mais ainda do que o que a gente já provocou aqui. E aí depois eu te agradeço aqui no final, mas vou deixar então você já dar essa pitadinha ou essa pepita pra galera aí poder levar pra casa. Bom, pra quem teve a paciência de ficar conosco até agora, vai ganhar a cereja do bolo. Cereja do bolo é o seguinte, 48 anos de idade, já que 18 anos de profissão, já passei por diversas etapas, e o que eu posso dizer para você hoje, principalmente para você que está começando, é que tenha foco. E o foco não necessariamente passa por você aprofundar em estudos e muitas vezes estudos acadêmicos. Digo isso porque eu tive na universidade durante muito tempo e são caminhos completamente diversos. Estou falando para que você não siga caso você goste. Mas o que eventualmente vai catapultar a sua carreira e vai lhe trazer mais satisfação, conhecimento e efetividade, nem sempre é o curso formal, é uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado. Hoje em dia, normalmente, acaba se usando esses títulos para você crescer na carreira, o que antigamente vinha para coroar. Mas hoje você tem cursos técnicos e cursos objetivos que trazem um valor, não digo valor, mas traz um resultado muito maior num tempo muito menor.
E nós estamos vivendo essa era da informação, a era da sociedade da informação. Então, tendo a possibilidade de você se aprofundar em outros temas que não o direito, que é o chamado soft skill, marketing, ou negócios, você tem marketing e vendas ali dentro, você pode ter produção, automação, gestão, a parte de RH também, que é uma parte, aliás, que eu gosto bastante, que é processo seletivo. E aí vão deixar 2 cerejinhas, né? Cerejinha dupla, né? Quando você for selecionar alguém, não se preocupe tanto na capacidade técnica, mas se preocupe em princípios, valores. O técnico você ensina, os valores não. Danilão, foi um prazer estar aqui com você. Cara, top demais, top demais. Pô, a aula de gestão na veia. Como é que faz? É assim. Então você vai pegar esse episódio, vai voltar. E o Paulo falou uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, né? Você aprende realmente, muitas vezes, não apenas no curso técnico. O advogado está muito preocupado, às vezes, em fazer pós-graduação e, de fato, não tem nenhum problema nisso. É importante ele se capacitar tecnicamente, mas eu entendi que para mim fez muito sentido ter um pensamento mais lateralizado, conhecendo outras coisas que não ligadas ao direito, para ter uma visão muito mais ampla do cenário e tomar decisões mais corretas. Então, se você quiser fazer isso, tem uma forma. Maratona aqui no Prevcast, porque os episódios estão nesse nível aqui, ó, nesse nível. Conversei com o desembargador federal, com peritos do INSS, grandes advogados, como é o caso do Paulão, que está com a gente aqui. Então, assim, ó, você tem como se beneficiar com a vida real. Pessoas que fizeram e performaram nas suas carreiras, como o Paulo, como eu tenho feito na minha carreira, e o objetivo é levar um pouco desse conteúdo para você, beleza? Paulão, quero te agradecer muito, cara. Primeiro pela amizade, por compartilhar tanto nos grupos aí, que a gente participa muito conteúdo, cara. Você realmente é um cara de coração aberto, é um cara, como eu sempre digo aqui, que tem uma visão de prosperidade, não uma visão de escassez. Você realmente tá focado em distribuir conhecimento, conteúdo, cara, é muito sobre isso. Você não retém absolutamente nada. Pô, entregou muita coisa de muito valor para a advocacia. Então, muito obrigado mesmo por essa amizade, parceria. E obrigado, cara, por vir aqui no Prevcast compartilhar tanto conteúdo bom e fazer desse episódio um episódio incrível, cara. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Quero agradecer você que esteve com a gente aí até agora. Xandão também, mandou muito bem aí. E, galera, até a próxima. Tamo junto.